Que o Espírito de Deus, esse Espírito do Papai do Céu, esteja nos acompanhando nesse momento e cada dia da nossa vida. Amém. Veja que o texto de Gálatas, ele fala assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E aí nós temos uma ligação ali com a palavra filhos, um título que nos é dado de presente, de graça, sem mérito nenhum nosso, mas todo o mérito de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. E nós temos no texto do Evangelho desta noite a figura de um pai. A figura de um pai maravilhoso. Veja que esse texto ele faz parte, se vocês olharem um pouquinho anterior ao nosso texto, Jesus, no dia anterior, tinha multiplicado pães e peixes, alimentado uma multidão com apenas 5 pães, 2 peixes, e ainda sobraram muita coisa. As pessoas, então Jesus e os discípulos vão para o outro lado da margem, e no dia seguinte as pessoas começam a procurar Jesus. Jesus, então, quando encontra Jesus, eles perguntam: mas onde é que o Senhor andava? E Jesus fala: vocês não estão me procurando porque creem em mim como Filho de Deus e Salvador, mas vocês estão me procurando porque vocês ontem comeram pães e peixes, se fartaram. E aí a pergunta, com isso Jesus está dizendo: escuta, por que vocês estão me procurando? Por que nós procuramos Jesus na vida? Pensemos, nós procuramos Jesus para satisfazer os nossos desejos, ou nós procuramos Jesus porque o nosso coração quer adorá-lo como Filho de Deus, quer ouvir a sua voz, quer ouvir os seus ensinamentos? Com que objetivo nós procuramos Jesus? E aí ele afirma que ele é o pão que desceu do céu. Então, diante daquela afirmação das pessoas de que Moisés nos deu o pão no deserto, ele está falando agora, tanto fazendo uma referência que tanto no Antigo Testamento Deus mandou o pão, não foi Moisés que os deu, mas que agora o Pai havia mandado o verdadeiro pão do céu, aquele que ia alimentar o povo para todo sempre. Só que ele também fala da sua missão, afirmando: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Que belo exemplo de um filho que está afirmando diante da humanidade: olha, eu vim da parte do meu Pai Celeste, mas eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Eu estou aqui para fazer o que Deus quer, o que o meu Pai quer que eu faça. Este filho tem muito claro em sua mente a sua condição. Ele é filho. E acima dele tem um pai que manda, um pai que pede, e um pai que orienta e diz: vai e faça assim. Cumpra a minha vontade para salvar a humanidade. Diante disso, não poderia olhar para o seu bem-estar. Jesus, como filho do Pai, do céu, do Criador, do dono do mundo, ele não podia olhar para a sua vontade, ele teve que olhar para a vontade do Pai. Não podia se importar com a sua dor, não podia se importar com a sua fome,
com a sua sede, com o seu cansaço, com a sua tentação diante do diabo. Ele não podia se importar com absolutamente nada dele, nem com os pregos nas suas mãos e nos seus pés, nem com o túmulo. Ele tinha que seguir o seu caminho de fazer a vontade do Pai. O que é importante observar que tudo o que teria que passar não mudou o seu relacionamento com o Pai. Ele nunca questionou o Pai. Ele nunca teimou com o Pai. Mas ele sempre teve em mente a sua condição de filho. Eu sou filho. E como filho, eu vou obedecer o meu Pai Celeste. O seu Pai. Vamos olhar também vamos tentar ver com o olhar do Pai do céu, agora vendo o seu Filho santo, perfeito, sangue inocente. Esse Filho agora sendo pregado na cruz, tendo que verter o seu sangue. Todos os nossos pecados, toda a minha culpa, toda a vossa culpa, caiu sobre Jesus. Como é que será que estava o coração do Pai Celeste? Um Pai de amor, Pai que ama, mas um Pai que é fiel, como nós cantamos no hino antes. Um Pai que prometeu, em Gênesis 3,15, o Salvador, e Ele cumpre a sua promessa. Mesmo que isso traga dor ao coração dele, mesmo que isso signifique submeter o seu filho ao sacrifício de cruz. Perfeita relação entre esse pai e esse filho. Através deste filho, através de Jesus, eu e vocês recebemos um título que, se Deus tirar, ele não estará sendo injusto. O título de filho de Deus. Porque quem fez a mudança de escravos para amigos de Deus, quem nos tirou das trevas para a luz, quem nos tirou lá de inimigos, nos trouxe para ser filhos, foi Jesus. Essa foi e é a nossa condição. Então, quando Deus me chama de filho, que bênção, que privilégio, que alegria ao nosso coração. Ser chamado de filho sem ao menos merecer. Mas Ele nos chama, porque Ele nos acolhe. Na condição de filho, agora de filhos, temos diante de nós a vontade do Pai. Fomos colocados, chamados como filhos, e agora nós temos diante dos nossos olhos a vontade do Pai Celeste. E o que fazemos com ela? O que você está fazendo com a vontade de Deus que está diante dos seus olhos? O que nós, como cristãos, carregando um título que não é nosso, mas nos é presenteado, o que nós estamos fazendo hoje com a vontade do Pai? Todos nós somos filhos de Deus, independentemente da profissão que exercemos, do sexo que temos, masculino ou feminino. Temos então que nos perguntar: estou fazendo a vontade do Pai do céu? Eu creio de fato e de verdade no Filho unigênito de Deus, aquele que foi gerado do Pai? Eu creio nele, eu olho para ele e eu confesso que de fato esse é o meu Senhor, é o Senhor do meu coração.
é o Senhor da minha vida, é o Senhor que me conduz para a vida eterna. Nós cremos mesmo quando as coisas ficam pesadas para o nosso lado. E pesadas pode ser muita coisa. A nossa vida não é mais para brincadeiras. Nossa vida, quando tiver um pouquinho de sossego, aproveitem, porque o sossego é curto. E há um descanso que Deus nos dá das lutas do dia. Quando Deus nos permite passar por problemas e dificuldades, o que nós fazemos? Reclamamos? Gememos, como foi feito com aquele povo? Tanto do Antigo Testamento como aqueles que foram falar com Jesus já estavam reclamando, mas por onde o Senhor andou? Porque lhe procuramos. O que fazemos? Começamos a desprezar esse Deus porque Deus não nos deu aquilo que nós pedimos em nossa oração. Assim como Jesus disse, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou, também podemos afirmar, nós fomos tirados do inferno. Deus me tirou das mãos do diabo. Deus me tirou do castigo eterno. Deus me tirou das trevas. Não para que eu fizesse a minha vontade, mas como filho amado desse Deus, mas que eu também fizesse a vontade do meu Pai, que nos chamou para o seu reino, transformou o nosso coração, acalma o nosso pecado, tira ele de nós, para que nós tenhamos paz e sossego, como filhos de Deus, como povo de Deus. Como redimidos em Cristo, fomos transformados na fé. Procurar o reino de Deus em primeiro lugar. Procurem. E como filho, responda lá no seu coração, você está procurando o reino de Deus em primeiro lugar? Antes de tomar uma decisão, você olha se aquela decisão vai de fato contribuir ou seguir o caminho da vontade do Pai, ou se achamos que o Pai tem que fazer a nossa vontade. Responda no seu coração. Quando Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, você está amando a Deus acima de tudo? Não importa quem está na sua frente, lhe confrontando, você está a fim de amar a Deus sobre todas as coisas? Esta é a nossa relação de filho com o Pai Celeste. Quero agora que pensemos um pouquinho na condição de pai humano. Sim, nós temos um Pai Celestial, e esse Pai, Ele é amoroso, Ele nos acolhe. Mas, e como Pai terreno agora? Porque nós vamos lembrar amanhã o dia do Pai terreno também. Pai, quem é um pai? O que um pai faz? Qual é o compromisso de um pai? Pai, ou a paternidade física, é a dádiva do mandamento do Criador. Deus nos deu o privilégio de sermos pais. Quando através de nós é gerada uma vida, nós estamos ainda contribuindo com Deus na sua criação. A união de um homem e de uma mulher, que é sagrado aos olhos de Deus, que é abençoada por esse Deus, e Ele então nos
dá o privilégio de sermos pai. Pai, portador da bênção divina, sim. Como filhos cristãos, nós temos uma bênção especial de Deus, como filhos amados de Deus. Como chefe de sua família, da sua casa, a autoridade que precisa ser respeitada em todo o tempo. Eu sei que nós, como filhos, assim como questionamos o Pai Celestial, que dirá o nosso Pai terreno se não temos coragem de confrontar, de enfrentar, de lutar contra Ele? De muitas vezes ir contra a sua vontade, mesmo que ela nos ajude, mas nós vamos contra para mostrar que nós temos poder e podemos tomar as nossas decisões. O pai é responsável por verificar a vida cristã da sua família. Ele é chamado de sacerdote do lar. Em outras palavras, lá no seu lar, você é o pastor do lar. E você tem um pequeno rebanho, o qual Deus deu a responsabilidade para ti, como pai, de ser pastor desse rebanho, de ser o sacerdote do lar. Ser pai nunca foi fácil. Nunca foi. E nunca vai ser. Em nossos dias, então, precisamos lutar para exercer esse dom que Deus nos deu. Uma autoridade recebida por Deus. Mas nós estamos precisando lutar contra o mundo para, de fato, exercer essa autoridade dentro do nosso próprio lar. Hoje, como é projeto destruir a família, você, como chefe da família, você tem a obrigação diante de Deus de lutar pela sua família, de ser o homem da casa, de ser o sacerdote que vai defender a sua casa, vai defender a sua esposa e os seus filhos. Está tão difícil que até muitos lugares e até muitas escolas nem comemoram mais o Dia dos Pais e das Mães. Está virado uma salada de fruta. Assim como nós estamos vendo nas Olimpíadas a bagunça que está acontecendo. Mas tudo favorece, porque tudo isso é para destruir aquilo que nós temos como sagrado, a família. Homem, mulher, filhos. Todas as leis hoje favorecem qualquer coisa que detone a família. Tudo tem o apoio da justiça. Tudo que favorece. Querem destruir a família. Dentro de uma ideia governamental, você não tem mais quase direito sobre os seus filhos. Você gera, você é obrigado a criar, a sustentar, mas o filho não é obrigado a te obedecer. Porque isso favorece a ideia governamental de destruir o seu lar. Foi por isso que criaram algumas leis, alguns anos atrás, e quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar da lei da palmada, né? Até tinha uma frase: nunca diga não ao seu filho. Você não pode dizer não ao seu filho. Se nós tivéssemos a noção de que lá atrás aquilo era um projeto de destruir o nosso lar, e eu digo a vocês, nossos filhos precisam ouvir não, muitas vezes, para crescer, para serem fortes, não serem criados mimados diante das dificuldades da vida. Pensemos com carinho na questão de sermos sacerdotes do lar. Ensinar a palavra de Deus e conduzir os filhos, enquanto podem fazê-lo no caminho do Senhor, enquanto podem.
Aproveite enquanto você ainda pode. Assumir a responsabilidade da instrução religiosa dos filhos. Lamentavelmente, essa educação também está sendo terceirizada. Alguns simplesmente dizem: vou deixar meu filho escolher o que ele quer da vida. E eu, sem medo de errar, eu digo para vocês: quem diz vou deixar meu filho escolher, está entregando seu filho para o diabo de uma vez. Está deixando ir para o inferno. Porque nem lutar pelo seu filho, levá-lo ao batismo, conduzi-lo na palavra do Senhor está fazendo. Que é o mínimo que um pai e uma mãe poderiam fazer pelo seu filho. Então, deixar que escolha, cuidado. Daqui a pouco, quando ele escolher, quem vai chorar dentro de casa será você. Serão os pais, serão os avós que estarão chorando diante das cenas que estarão assistindo dentro do lar. Tem um livro chamado Quando Tudo Falha. E nesse livro o escritor é Rodolfo Belz, e ele tem uma história que ilustra exatamente isso. E essa história diz o seguinte: certo dia um dia veio um casal ao pastor e com lágrimas contaram a triste história de um filho que bebendo caía nas sarjetas. Ainda era jovem, mas já escravo do vício do álcool. Desesperados exclamavam: demos-lhe tudo e agora ele nos dá esse desgosto. O sacerdote indaga: o que os senhores querem dizer com este vocábulo, tudo? Oh, disseram eles, demos-lhe dinheiro, automóvel, prazeres, afinal tudo que o dinheiro possa prover. Deram-lhe também uma religião? Indaga o sacerdote. Bem, disse o pai, nós temos por filosofia não impor nada ao nosso filho, cada um escolhe o que quer crer e seguir. Ali estava a dificuldade. Deram tudo, menos o conforto de uma religião. O conforto de um Cristo amoroso, que morreu para nos remir, pagando a nossa culpa, e procurando reconduzir o pródigo à casa paterna. Não lhe ensinando o caminho de Deus, lhe havia escolhido o caminho do álcool. Deram-lhe tudo, menos Jesus. Esse jovem escolheu o caminho do álcool, podia ter escolhido um caminho da droga, do crime, qualquer outro caminho longe do Senhor. A questão é, o pai não lhe ensinou a buscar a Deus. O pai não lhe conduziu pelo caminho. O pai não lhe deu o trajeto que mostra o céu. Então, o que eles escolheram foi deixar que o filho escolhesse o caminho. E agora, resta-lhes chorar, lamentar, orar e tentar, de todas as formas, trazer o seu filho a Jesus. Como filhos de Deus, vamos crer em Jesus, porque essa é a vontade de Deus, do Pai. Mas não crer de boca, crer de coração, crer de fato e de verdade, em espírito e em verdade, e não importa quem estiver na sua frente. Toda vez que a vontade de Deus for desrespeitada, pois se coloque ao lado da vontade do Pai Celeste. E como pais, vamos ser sacerdotes do lar, vamos exercer essa autoridade que Deus nos deu, esse compromisso que nós temos de conduzir. Esse trabalho é árduo, gente. Não é fácil. É joelho dobrado. Pai, se você não dobrar os seus joelhos, se você não ensinar o seu filho a dobrar os joelhos,
você está perdendo. Você está perdendo uma grande luta. Quem sabe você está perdendo o seu filho. Lutem pelos filhos. Lutem por eles. Deem uma olhadinha em volta o que está acontecendo em nosso país e no mundo. Deem só uma olhadinha. Não precisa ser muito esperto para ver o que está prestes a acontecer. Abram os olhos. O tempo é agora. O dia é hoje. Busquem ao Senhor enquanto Ele está perto. Invoquem ao Senhor na vossa vida todos os dias. Esse Deus está contigo e Ele sempre estará com um pai que dobra os seus joelhos, com um filho que lê e conhece a sua vontade e busca essa vontade, pois esse Senhor certamente guiará na luta do dia a dia. Amém.